A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, um excelente dia, uma excelente segunda-feira. Nós estamos mais uma manhã diante da presença daquele que vive e reina para todos sempre, né? Nós estamos aqui na manhã com propósito para louvar, para bendizer e exaltar o santo nome. Nós queremos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem nos feito, pela vida, pela saúde, por esta oportunidade, né? Pela chuva que caiu ontem, né? Por todas as coisas que Deus tem nos feito. Nós temos que ter o espírito de gratidão, independente da situação, irmãos. Porque gratidão é algo que move o coração de Deus, né? Se nós, quando uma pessoa é grata a nós, nós ficamos todos felizes, né? Imagina Deus como não fica, né? Porque Ele nos deu o fôlego de vida, Ele nos deu a oportunidade, Ele nos deu a saúde, colocou o pão em nossa mesa, nos deu um milagre, um dia proposto chamado hoje. Então nós temos que louvar e bendizer mesmo. E agora eu quero te convidar para, juntamente conosco, estar em oração. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós estamos mais uma manhã diante da Tua presença, Senhor. Nós deitamos, dormimos e levantamos porque o Senhor nos sustentou, Pai. Não é mérito humano, ninguém tem esse poder, meu Pai. Mas o Senhor, meu Pai, com um propósito grandioso, nos deu esta oportunidade, Senhor. O dinheiro não proporciona isso, Senhor. O dinheiro não pode, meu Pai, adiar o nosso último dia na terra. Pai, o Senhor tem nos dado isso, Senhor. A graça é dada de graça, mas não foi de graça, Pai. O preço foi pago. E o Senhor pagou o preço por toda a humanidade. Não foi só por mim, não foi só pelo meu irmão, foi por toda a humanidade. E aqui nós estamos nessa manhã podendo reverenciar, bendizer e exaltar o Teu santo nome. Pai, eu te peço nesta manhã que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos, de perto, de longe. Que o Senhor alcance a cada um, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Que o Senhor, meu Pai, permita, Senhor, assim como nós, os nossos irmãos, viver um processo para chegar no propósito. O processo, às vezes, não é o que nós queremos passar, porque muitas das vezes no processo tem dores, no processo tem situações difíceis, meu Pai. Tem confronto. Meu Pai, a Tua palavra nos constrange, mas para chegar no propósito nós temos que estar com o caráter forjado, meu Pai. Com o caráter de Cristo, não é qualquer caráter, meu Pai. Porque a Bíblia não diz que o Senhor levantou nenhum mau caráter, Pai. Pelo contrário, quando o caráter se revelou, o Senhor abateu, Pai. Até começaram bem, Senhor Jesus, mas quando o caráter se revelou, o Senhor abateu. Isso aconteceu com Saul, isso aconteceu com os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú. Isso aconteceu, meu Pai, com Acã. Isso aconteceu, Senhor Jesus, com Eli. Isso aconteceu com Ofni e Finéias. E assim sucessivamente, Senhor. Senhor, com todos aqueles que contrariaram, meu Pai. Com Ananias e Safira, Pai. Com Judas. Pai, às vezes nós queremos chegar com esse caráter diante da Tua presença. Nós não vamos chegar, Pai. De jeito maneira, nós não vamos alcançar coisa alguma, Senhor. Mas o Senhor é Deus que transforma o caráter. O Senhor é Deus que renova as forças. O Senhor é Deus que ensina, Senhor Jesus. O Senhor é Deus que nos mostra o caminho que devemos seguir ao lugar de humilhação, aos Teus pés, Pai. Então, que nesta manhã nós possamos buscar o caráter de Cristo Jesus. Se conosco nesta manhã, fica conosco em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A missionária Valéria vai estar entoando os hinos da harpa cristã. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, louvor da harpa de número 8. Cristo, o fiel amigo. Amém? Amém. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só. E nas fraquezas está comigo.
deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele só. Não há amigo mais nobre e digno, não, não há, não, não há. Nem mais humilde e mais benigno, não, não há, não, não há. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele só. Ao pecador perdoar anela, Ele só, Ele só. E pelos seus santos sempre vela, Ele só, Ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele só. Deus em seu Filho se ha comprazido, nele só, nele só. Mas sua glória me ha repartido, dele só, nele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele só. Nele nós temos um firme guia. Nele só, Nele só. A noite enche de alegria. Ele só, Ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele só. Glória a Deus. 84. Amém. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, pedi, dar-se-vos-á. Pede com
com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Um Terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor, ouviu Elias a minha voz, voz do Eterno, voz de amor. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dá-se-vos-á. pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Deixa eu me arrumar aqui, né, meus irmãos? Dá um pouquinho de barulho, mas é normal, né? Por favor, não conseguimos trazer a nossa mudança ainda, né, para utilizar a cadeira. Então, nós vamos utilizando a cadeira que nos é proposta aqui. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Você que vai entrando aí, vai deixando a mensagem. Se tiver pessoas para orar, já vai marcando aí elas, né? Já vai colocando o nome delas aí. Deus abençoe a missionária Raquel. Deus abençoe Juliana. Né? Não sei se é Juliano, se é Kedma, né? Mas sejam bem-vindos em nome de Jesus. Todos que quiserem, né, participar, você que está aí olhando o Fed de Notícias, Deus abençoe nossa irmã Ana Paula Pereira, né? Você que está aí vendo pelo Fed de Notícias, passando aí, entra na live, tá bom? Eu sei que dá para assistir sem acessar, muitas pessoas assistem assim, mas eu queria te convidar para participar conosco, tá? Pastor, eu não consigo assistir, mas deixa aberto aí, com certeza ouvir você vai conseguir, tá bom? Em nome de Jesus, palavra que nos é proposta nesta manhã é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 1 a seguir. Vou estar lendo para não perder tempo, né? Para ganharmos tempo. Em nome de Jesus. E diz assim, Atos, capítulo 16, versículo 1. E chegando a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual dava um bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e em Icônio.
Paulo quis que este fosse com ele, e tomando, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, e concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhes abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai. E ali nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam um caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem a costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E, havendo-lhes dado muito açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Ele segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar?
E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Glória a Deus. E tomando-os consigo naquela mesma hora, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Glórias a Deus. Deus abençoe nossa irmã Vera, que também participa aí. Nós vamos ver, irmãos, que depois que Paulo, né, ele chama Silas, é recomendado para que os dois vão junto na viagem missionária. A Bíblia diz que eles estão indo, né? E eles queriam pregar a palavra na Ásia, mas o Espírito Santo não permitiu. Depois eles estavam querendo ir para Bitínia, né? Também não teve êxito. Por quê? O Espírito do Senhor impediu. A primeira coisa que nós temos que entender aqui é que Paulo estava em obediência ao Senhor. Ele até quis ir, mas Deus não permitiu. E a Bíblia diz no versículo 9 que de noite ele teve uma visão com um varão macedônio, com um varão com todas as características da Macedônia, dizendo: passe a Macedônia e nos ajude, ou seja, atravesse e nos ajude. A Bíblia diz que eles entenderam que era o Senhor que estava mandando eles, que o Senhor estava clamando a eles, né, por direcionamento para que eles pudessem entregar a palavra do Senhor. O que me chama a atenção é que quando nós obedecemos, quando nós estamos no direcionamento do Senhor, isso não nos isenta de passar por prova. Não nos isenta de passar por lutas, até mesmo algumas dificuldades. Mas se nós estamos no direcionamento de Deus, fique em paz que Deus ele se responsabiliza. Deus abençoe, missionária Gi, seja bem-vinda em nome de Jesus, viu? A Bíblia diz que então eles começam a anunciar. Eles chegam na cidade de Filipos, estão ali anunciando o evangelho, e a Bíblia diz que eles saem fora das portas da cidade para achar um lugar de oração, irmãos, porque a oração é o contato direto com Deus, é o contato direto com Jesus, é pela oração que nós sentimos o Espírito Santo, então não tem outra forma. Então nós sempre vamos bater nessa tese, nós sempre vamos entender e falar de oração. A Bíblia diz que eles estão orando, estão pregando a palavra, se ajuntam umas mulheres, e tem Lídia, vendedora de púrpura, né, que ouve, abre o coração para ouvir a palavra, depois que ela ouve a palavra, ela e sua casa são batizados, ela constrange Paulo e os demais a ficar na sua casa, e a Bíblia diz que a obra começa, a obra é conclusa do Senhor. Deus já logo leva para o lado da Macedônia, leva para Filipos, porque uma obra precisava ser feita. Às vezes nós não entendemos o direcionamento de Deus para a nossa vida. Nós falamos: Senhor, mas aqui está tão perto, é aqui que eu... E o Senhor está falando: não, passe a Macedônia, ou seja, vai para o lugar que eu estou te enviando. Às vezes o Senhor na oração nos dá o direcionamento para nós visitarmos alguém, para nós colocarmos alguém em oração, para nós irmos até algum lugar, porque lá Deus tem uma obra para fazer e às vezes nós ficamos relutantes, irmãos. Deus tem pessoas para libertar, Deus tem pessoas para curar, Deus tem pessoas para levantar, Deus tem pessoas para restaurar. E nós muitas das vezes estamos querendo fazer a nossa própria vontade. Eu quero nos chamar a atenção, porque não só é a sua, a minha também, a ouvirmos mais a voz de Deus. Nós perguntarmos para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer? Qual é o direcionamento nesta manhã? Qual é a palavra que o Senhor tem para mim neste dia chamado hoje? Eu quero te louvar primeiro por tudo que o Senhor fez e depois eu quero saber qual é o direcionamento. Porque às vezes nós estamos acomodados em situações, nós não chamamos Deus para nada e a hora que demos errado, que dá errado, nós queremos colocar Deus no barco. Não, irmãos, é no primeiro. Deus não é o último recurso, Deus é o primeiro recurso. Falei um pouco disso ontem na pregação aqui na ceia. Deus sempre será o primeiro recurso. Nós que queremos colocar ele como último recurso. Depois que deu errado, depois que a situação fugiu da nossa mão, porque Deus nunca perdeu, né, o controle.
Ele nunca perdeu o poder. O poder, o controle, a vontade, o querer está na mão dele, né? A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então nós temos que entender isso. Segundo, o Senhor é que direciona e Ele sabe para onde nós vamos e aonde Ele quer que nós estejamos. Terceiro, nós sempre temos que estar com uma palavra preparada. Às vezes nós lemos, achamos que sempre é para alguém, mas tem muitas palavras que Deus quer falar conosco, né? Eu medito em palavras, e aí Deus não permite que eu libere ela, eu já entendo, essa palavra é para mim, né? E aí nós temos que ter o quê? Vida de altar e vida em comunhão com Deus. Vida no altar é uma vida irrepreensível, uma vida que nós podemos apresentar a Deus, e uma vida de comunhão, ou seja, eu não preciso só estar na igreja para ter comunhão. Eu não preciso estar participando de um culto coletivo para ter comunhão. Eu não preciso esperar que alguém ore comigo para mim ter comunhão com Deus, não. Eu oro com a minha esposa, nós temos uma vida de oração junto, mas ela tem a particularidade dela e eu tenho a minha. Porque nós temos que ter essa intimidade. Então, Paulo e os demais estão pregando. Lídia, vendedora de púrpura, abre o coração e é batizada. E a Bíblia diz, né, no versículo 16, que aconteceu que indo eles à oração, saiu ao encontro, ou seja, veio de encontro, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grandes lucros a seus senhores. E estava seguindo a Paulo e a nós, e clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Ou seja, irmãos, o espírito de adivinhação veio de encontro. Eu quero aqui dizer para mim e para você que o espírito de adivinhação ele vem ao encontro. O espírito da bajulação ele vem ao encontro. O espírito da falsa humildade ele vem ao encontro. O espírito da mentira ele vem ao encontro. O espírito do ego ele vem ao encontro. O espírito de todas as coisas ele vem ao encontro. Deus abençoe, Marina, seja bem-vinda em nome de Jesus. Se é alguém que está querendo inflar o ego, se é alguém que está querendo ser aplaudido pela terra, né, poderia dizer assim: verdadeiramente estamos sendo reconhecidos como homens de Deus. Verdadeiramente reconheceram o nosso ministério. Mas Paulo continuou orando, ele não falou nada no primeiro dia. Ele continuou orando e buscando a Deus. Até que o Espírito Santo impulsionou ele, mostrando para ele que era um espírito de adivinhação. Irmãos, a bajulação ela não traz nada de bom. A bajulação só traz coisa ruim, só faz a nossa mente ficar cauterizada à voz do Senhor, né? Tem pessoas que dizem: igual você não tem. Não, não tem mesmo. Ou tem melhor ou tem pior. Igual não tem. A essência é tua, tá? Não vamos achar ninguém igual o Senhor. Não vai mesmo. Ou vai achar melhor ou vai achar pior, porque essa essência é minha, né? Então nós temos que tomar muito cuidado para nós não se perdermos da onde Deus nos enviou. Porque o espírito da bajulação, irmãos, o bajulador, ele vai vir, se ele não te sujar, ele vai te queimar. Duas coisas vai acontecer. Se Paulo não tem o discernimento do Espírito, ele ia passar por ali sem a obra de Deus ser concluída. Porque, irmãos, eu sempre oro a Deus e Deus tem me dado discernimento espiritual para fugir desse negócio da bajulação, sabe? Porque quando nós estamos em aliança com a bajulação, nós perdemos a aliança com Deus, né? Nós se achamos um Hércules, né? Um semideus, né? Não tem o Hércules da mitologia grega, né? Um semideus, né? Filho de Zeus, entre aspas, esse Zeus que quer representar o nosso Deus Jeová, né? Um semideus, cheio de força, o cara, né? O que pode todas as coisas. Não, irmãos, quem pode tudo é Jesus. Quando eu vejo que tem algo a mais do comum, eu já vou orar a Deus, falo: Senhor, isso aí é bajulação. E não vai pensando não que o nosso ser humano, a nossa carne, o nosso estereótipo, o nosso corpo físico não quer ser bajulado. Quer.
né? Quem não quer ser reconhecido? Por isso que tem ídolos e ídolos no mundo, na terra, né? No mundo aí, na vida secular, né? Ontem eu vi uma pessoa abraçando um cantor na internet, ele falou: você é o cara, você é meu ídolo, você é tudo. Eu viajei não sei quanto tempo para ver você, né? Por quê? Isso vem da bajulação, a pessoa está enganada e ela engana também a outra, né? É algo que move dentro dela. Ou seja, o espírito de adivinhação, ele estava movendo em Filipe. E não era só aquela mulher que tinha algo. A Bíblia diz que davam grandes lucros aos seus senhores. Atrás desse espírito aí tem um senhor, irmãos. E eu quero aqui dizer para você que é o diabo, o nosso acusador. Atrás desse espírito de adivinhação, né? É essa a condição. Então nós temos que tomar muito cuidado. Outra coisa, né? Fugiu do normal, fugiu do comum, sai fora. Sabe por quê, irmãos? Toda honra, toda glória é para o Senhor. Você acha que Paulo, depois de Jesus, foi um dos maiores missionários? Por quê? Porque ele se colocava no lugar dele. O que ele não tinha certeza, ele não falava, ele ia orar. E às vezes nós estamos cheios de certeza de nós mesmos e querendo, né? E depois vem, se não fosse eu, irmão, sai fora disso. Se não fosse Deus. Eu posso ajudar uma pessoa, eu posso orar para uma pessoa, como já aconteceu, Deus curar, Deus libertar, o demônio ir embora, manifestar e ir embora. E a pessoa diz: nossa, o pastor, eu falei: epa, eu não. É Jesus, eu só sou o canal de bênção, tá? Eu só sou o vaso que Deus quer usar nesse momento aqui, mas se não for a presença de Deus, não vai ter nada. Então nós temos que tomar esse cuidado, essa noção. Tem direcionamento de Deus, vai para cima. Angela Gonzaga, nós estaremos orando sim, filho, em nome de Jesus. Nossa irmã Ivanir já entrou aí na live agora, Deus abençoe em nome de Jesus. Então, primeiro, começou pregando, já teve batismo. Lídia, vendedora de púrpuras, de toda a sua casa, foi batizada. Agora eles continuam na oração, sabe por quê? O foco do diabo é parar nós. O foco do diabo é nos travar na oração. Tá? Então, ele continua orando com os demais, e a Bíblia diz que já vai ao encontro. Porque se bajula Paulo e ele cai na bajulação, o foco de Deus, a vontade e o querer de Deus não era concluído através da vida de Paulo. Deus teria que levantar alguém, preparar alguém para fazer a obra. Sendo que ele já tinha levado Paulo a isso. A Bíblia diz que Paulo continua orando, porque o que nós não temos certeza, nós não temos que falar. O que nós não temos certeza, nós não temos que fazer. Mas ele continua orando. Ele continua buscando revestimento e direcionamento do céu. Mas aí chega um dia que o Espírito Santo impulsiona ele, ele perturbou. Ele, em nome de Jesus, espírito de adivinhação, saia dela. E na mesma hora, o espírito saiu. A minha mulher foi liberta. Foi liberta, mas o que eles receberam? Julgamento sem direito de defesa. Mesmo ele sendo romano, ele não usou a sua dupla cidadania, né? Mas ele deixou acontecer. Porque ele sabia que ele estava no direcionamento de Deus, irmão. Pastor, eu estou sendo caluniado. Está fazendo a vontade de Deus, permaneça. Não deu brecha, não fez algo de errado para as pessoas falarem de você, continua na mesma posição. Eu estou sendo julgado injustamente. Continua na posição que Deus te chamou. Tem algo grandioso além do que nós pensamos e estamos vendo. Não é o fim, não é o fim de tudo, não é o ponto final, melhor dizendo. Estão dizendo que estão trazendo costume que não é lícito nem receber nem praticar. Os magistrados, ou seja, a autoridade que devia ser os senhores daquela mulher, os que estavam granjeando, né? O que estavam propondo, recebendo, agora rasga as vestes. Rasgar as vestes é sinal de humilhação. Açoita eles, né? Levou couro. Deus cura, Deus liberta e eles apanham. E é assim, né? Não é sempre mar de rosas, né? Pregador de rosa, prega o espinho também, né? Não é assim? Deus abençoe, irmã Beatriz. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Então a Bíblia diz que agora eles estão sendo levados ao cárcere interior. Deus abençoe, Júlio. Seja bem-vindo.
A Bíblia diz que eles estão agora amarrados, com os pés e mão no tronco. Mas sabe o que o diabo não pode fazer com o adorador, irmãos? Calar ele. Pode amarrar os pés, a mão no tronco. Pode dizer que ali você não vai pregar. Pode dizer que ali você não tem oportunidade. Pode dizer que ali a porta está fechada para você. Pode dizer que as coisas não vão acontecer, mas o adorador não se cala em qualquer situação e circunstância. Sabe por quê? Pode ainda que pôr a mão na boca, colocar mordaço, o adorador ele continua adorando, irmãos. Perto da meia-noite. Meia-noite não é nem ontem e nem hoje, né? A 0 hora não é nem ontem nem hoje. 11h59 nós sabemos que ainda é hoje. Mas 0 horas não é nem ontem nem hoje. Agora, 0 horas e 1 minuto já é amanhã. Então, perto da meia-noite, Paulo e Silas começam a fazer um culto. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Jesus está no meio, né? Tem umas músicas aí que eu nem chamo de louvor, que diz que Paulo e Silas, né? Paulo e Silas estavam reclamando. Não, irmãos, eu não acredito nisso. Paulo e Silas estavam na fé, porque se tivesse reclamando, a Bíblia dizia. Se tivesse murmurando, a Bíblia ia dizer. Se tivesse falando alguma coisa aqui, a Bíblia ia ser sucinta em mostrar. A Bíblia diz que Paulo e Silas estão fazendo um culto racional a Deus. Não é os dois orando, né? Mas é um orando e outro cantando hinos de louvores a Deus, né? Nós podemos até imaginar, conjecturar biblicamente o que eles estavam cantando, né? Mas eu quero dizer que eles estavam fazendo um culto, porque isso a Bíblia diz, certo? A Bíblia diz que quando eles se posicionam a adorar a Deus, a fazer um culto racional a Deus, a Bíblia diz que sobreveio tão grande terremoto que chacoalhou os alicerces da prisão, que caiu todas as cadeias, amarras, ferrolhos e as portas foram abertas. Sabe qual que é o negócio? Deus está colocando tudo por terra aí. As prisões, as cadeias físicas e espirituais, tudo aquilo. Sabe por quê? Porque eu e você estamos adorando. Eu e você estamos se posicionando. Pastor, mas ontem foi difícil. Ei, mas você venceu. Pastor, disseram que eu não vou fazer, irmão. Se Jesus disse para fazer, faça. Possa ser que nós não vamos fazer lá. Possa ser que a oportunidade não venha a ser lá. Mas nós temos oportunidade de adorar a Deus. Adore Deus na tua casa, no teu trabalho. Pastor, lá o patrão não deixa. Ei, irmãos, nós não precisamos todas as vezes falar com a boca para adorar a Deus, não. Nós podemos ficar em espírito orando, adorando a Deus, cantando louvores. É que nós, às vezes, na verdade, nós esperamos que é só na igreja que podemos adorar. Não, irmãos. Paulo e Silas estão fazendo um culto. E pensa num culto fervoroso. Pensa num culto que chamou a presença de Deus, que logo já caíram as correntes, as amarras, né? Ei, irmãos, estão dizendo, ó, a situação não vai conseguir, não vai chegar. É para desistir no meio do caminho. Continue adorando, continue orando, que Deus está chacoalhando os alicerces. Deus está enviando o terremoto. Pastor, mas por que eu estou nessa situação? Porque Deus tem coisas grandes para fazer. Deus tem mistérios grandiosos para revelar. Deus tem famílias para salvar através da situação que você está vivendo. Ah, pastor, mas está difícil. Ei, aguenta mais um pouco. A Bíblia diz que quando foram soltas as prisões de todas, o carcereiro acordou. Ele já desembanhou a espada para querer matar-se. Mas a Bíblia diz, né? Paulo clamou com grande voz, dizendo, versículo 28, não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. E algo o carcereiro pediu, eles estavam em trevas ali, mas o carcereiro pediu, e pedindo luz, saltou. Glória a Deus. E quando... Não tinha acabado não, mas tá bom. E quando ele viu que todos estavam ali,
pediu luz, porque ele estava em trevas. Saltou para dentro do cárcere e prostrou-se ante Paulo e Silas. Alguém que agora está sem perspectiva de vida, porque era assim a lei, se alguém fugisse no domínio, no comando dele, ele também teria que morrer. Mas agora ele está vendo que nenhum dos presos fugiram. Sabe por quê? Quando Paulo e Silas começou o culto, os outros presos estavam escutando. E de sorte, Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir. E pelo ouvir da palavra de Deus, eles escutavam e viam que Paulo e Silas era diferente. Paulo e Silas carregavam consigo algo que poderia mudar a história da vida deles. Porque unção não se compra. Unção, irmãos, não se empresta. Unção é derramada pela vontade e o querer de Jesus. Quanto mais buscarmos, mais unção teremos. Quanto mais renunciarmos, mais unção teremos. Quanto mais praticarmos a palavra, mais unção teremos. Quanto mais perdoarmos, mais unção teremos. Quanto mais ajudarmos o próximo, mais unção teremos. Quanto mais vivermos as pegadas de Cristo, mais unção teremos. Então, eles não estavam dizendo quem era eles, mas pelas obras deles, os presos viram que ele era diferente. Não é pelo que falamos que vamos ganhar vidas, irmãos. É pelos nossos atos, pelo nosso testemunho, que nós vamos ganhar vidas. É pelo que fazemos, não é o que vão dizer de nós, mas é pelas nossas, pelos nossos feitos. Às vezes nós queremos pagar o mal com o mal. Falou de mim, eu tenho que resolver na hora. Eu tenho que mostrar que eu sou. Não, irmãos. Falou de mim, eu não estou devendo, deixa que Jesus te justifique. Deixa que Jesus me justifique. Paulo está lá, acusado, ele e Silas, por fazer o bem. Mas está acusado de trazer costume que não é lícito, nem de receber, nem de praticar. Ó. Mas aí está lá. Quando o carcereiro prostrou e tirando-os para fora, agora é o carcereiro, e tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, em concordância, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Depois disso, eles tiveram que fazer a parte deles. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora, lavou-lhes os vergões. E logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Depois de batizado, ele foi, levou eles para sua casa, colocou ante a mesa, sinal de aliança, e alegraram-se na presença de Deus. Muitas das vezes ainda nós estamos numa situação porque Deus tem uma família como a do carcereiro para salvar através da minha e da tua vida. O Senhor, irmãos, direciona. Eu sempre lembro que o Senhor me colocou numa empresa 5 meses para trabalhar. Por causa de uma vida, por causa de uma alma. O Senhor não precisava me colocar lá, mas Ele me colocou lá, por causa de uma alma. 5 meses ministrando a palavra do Senhor, essa alma reconciliou, voltou para Jesus. E aí eu fui querer questionar o Senhor falou, não tem preço. O que aconteceu nessa empresa, pastor? A empresa decretou falência, saímos da empresa, até hoje não recebemos o que a empresa nos deve, mas o nome do Senhor foi glorificado. Às vezes nós estamos com medo de enfrentar novos ciclos. Uma porta se fecha, outra porta se abre. Às vezes nós estamos vendo situações, estamos sendo achando que estamos sendo injustiçados, mas é propósito de Deus, irmãos. Todas as coisas estão no controle de Deus. Deus está dizendo, estou movendo porque tem vidas precisando ser salvas. Muitas das vezes Deus tem vidas para salvar, mas também quer tratar o nosso caráter.
Será que nós estamos recebendo de Deus tudo? Ou quando é contrário à nossa vontade, nós estamos dando crédito ao diabo, crédito ao Satanás, né? Aprendo muito com Jó. Jó disse, mesmo na tua dificuldade, nem a desgraça da tua vida, nem a pior dificuldade da tua vida, ele disse assim, foi o diabo que fez. Não, ele disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome santo do Senhor. Nem a dificuldade da sua vida já deu crédito ao diabo. E às vezes nós ficamos dando crédito ao diabo na nossa vida. O mal aconteceu, foi o diabo. Quem disse? Nós perguntamos para Deus se é? Porque, irmãos, eu aprendo uma coisa todos os dias, todas as manhãs. Nem tudo que parece bom aos meus olhos é de Deus. E nem tudo que parece mal aos meus olhos é do diabo. Né? Então nós temos que perguntar para Deus, nós temos que perguntar para Deus e saber o que é de Deus e o que não é, tá? Porque a vontade de Deus é uma coisa, a permissão é outra. A vontade não é a permissão, mas às vezes Deus permite algumas situações para nós voltarmos no eixo, para saber se verdadeiramente nós estamos adorando Ele pelo que Ele é, pelo que Ele fez na cruz do Calvário, ou se nós estamos adorando por situações que queremos viver. Né? Tem pessoas que chegaram em mim já, irmãos, e disse, pastor, eu quero um homem, eu quero uma mulher de Deus para trilhar junto comigo. Mas Deus não vai dar se esse homem, essa mulher vai afastar nós da presença dele. Pastor, eu quero uma bênção, eu quero um trabalho e tal, assim, assim, assim. Deus não vai dar esse trabalho se vai nos afastar da presença dele. Às vezes nós até podemos ter essa porta, porque eu já vi isso, tá? Já orei por pessoas e aconteceu isso, eu não me alegrei, mas aconteceu. Fez votos com Deus e no primeiro mês, pastor, vou ser fiel a Deus, vou estar nos cultos, vou ser assíduo nos cultos, não vou abandonar a presença. Primeira semana, pastor, preciso fazer umas horas extras, eu entendo, pastor, o patrão precisa, a empresa precisa. Aí, vai no domingo, pastor, eu não consigo porque agora eu estou cansado, trabalhei a semana toda. Na segunda semana, pastor, a empresa agora vai mudar o de horário. Eu falei, não, irmão, você fez voto com Deus. Não, pastor, eu preciso comer, né? O senhor sabe. Não, agora eu não estou vindo nos cultos porque não dá tempo. Aí passou 3 meses, a empresa mandou embora. Diminuiu o quadro de funcionário. Aí voltou para a igreja. Com a carinha lambida. E eu quietinho na minha, né? Pastor, o senhor viu lá, perdi o emprego. Deus falou comigo. Falei, falou? Falou. Que eu abandonei a presença dele. Pastor, mas agora vai ser diferente. E eu lá, ia orar de novo, Deus abria a porta. E não era por mim, era pela fé, né? Deus abria a porta e acontecia a mesma coisa. Até que eu parei. Falei, não, agora eu sei Deus. Não, eu não vou entrar mais nessa guerra aí, não. Eu estou me disponibilizando aí, sendo, né, testemunha daquilo que você está falando para Deus, e até concordo com você, e depois você quebra aí a aliança com Deus, e como que a gente fica? Porque eu estou participando disso aí. Pastor, Não, agora vai ser diferente. Eu falei, então você vai ter que falar com Deus, não é comigo mais não. Porque tem lutas que a pessoa quer viver, tem lutas que é o diabo, mas tem lutas que é a pessoa que chama para si. É a mesma coisa de uma pessoa que está servindo a Deus, arrumar uma pessoa de religião diferente, é jogo desigual. É a mesma coisa uma pessoa que está fazendo o que é certo, arrumar uma pessoa que é estelionatário, é jogo desigual, e depois ela vai acabar com o seu nome. Eu já vi isso acontecer, já vi pessoas que eram honestas, sair em camburão de polícia, levando os seus bens, porque a pessoa que ela se relacionou era estelionatária, comprava, não pagava, fazia B.O. no nome dos outros, e ela com a vergonha. Então, irmãos, nós temos que escolher o caminho que nós queremos andar com Cristo para Ele nos observar e nos dar vitória. Paulo escolheu Silas, Silas estava lá, junto com ele na dificuldade, e nunca culpou Paulo, dizendo, Paulo, onde o Senhor nos meteu aqui? Paulo, eu estava quietinho em casa, você foi lá e disse que Deus tinha me chamado para essa boa obra, que Jesus tinha me comissionado para isso? Não. Sabe por quê? Nós temos que saber receber o bem de Deus.
Mas no período da dificuldade nós temos que continuar confiando em Deus, irmãos. Sabe por quê? Se nós votarmos com Deus, eu estou falando em todas as áreas, né? Se nós falarmos com Deus, nós temos que cumprir. Porque a Bíblia diz que aquele que vota e não cumpre, vai ter a consequência. Aquele que vota e não cumpre vai ter a consequência. Não é o pastor que está falando, não. Tá? Se você votou, apresentou a Deus, entregou no altar de Deus, cumpra, seja ele qual for o voto. Tá? Ah, pastor, eu não vou cumprir, então não vote. Porque Deus não pediu para você votar. Agora você votou e não cumpriu. E Deus está falando nesta manhã aqui, continua na posição que eu te chamei. E também não vai sendo afoito nas coisas, não, irmão. O tempo de Deus. Nós que falamos assim, Deus tem pressa em usar, não. Deus, depois que levantou Paulo, Jesus, depois que levantou Paulo, teve o período de ensinamento de Paulo. Ele foi instruído para depois sair a hora que Paulo era doutor, era teólogo, feito aos pés do maior teólogo da época, Gamaliel. Mas agora ele tinha que aprender com Jesus. Então não é pressa em usar. Jesus quer nos salvar. E isso já foi delegado na cruz do Calvário. Agora usar, ele vai usar nós quando nós estivermos prontos. Jesus não é precoce. Jesus não é prematuro. Jesus não vai fazer nós sermos prematuros. Ah, mas fulano disse. Não, irmãos, vai procurar o que Jesus disse. É no tempo certo, na hora certa e no momento certo. Mas se você fez algo para o Senhor, votou com o Senhor, cumpre. Tá bom? Fica com essa palavra em nome de Jesus, porque é o seguinte, quando nós obedecermos, vidas serão salvas. Quando nós obedecermos, o milagre vai acontecer. Quando nós obedecermos, vai ter libertação. Quando nós obedecermos, vai ter batismo. Quando nós obedecermos, vai ter renovo. Quando nós obedecermos, as bênçãos do Senhor nos alcançam. Em nome de Jesus. Quero apresentar em oração a nossa irmã Ângela Gonzaga. Se você tem alguém aí em oração para apresentar, escreve o nome dele aí, o nome dela aí em nome de Jesus. Irmãos, Deus abençoe por nos emprestar o seu ouvido. Deus abençoe por esse tempo ganho que você não perdeu tempo, você ganhou em nome de Jesus. Deus abençoe por ser um apoiador desta live, Manhã com Propósito. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, eu quero apresentar a vida da Ângela, Senhor. Meu Pai, que está cometida com a depressão, que diz que nem orar, meu Pai, ela está conseguindo. Pai, eu quero profetizar, Senhor Jesus, com a autoridade que há no Teu nome, que nenhuma depressão tem poder sobre a vida da Tua filha. Nenhuma situação contrária pode, Senhor Jesus, atuar na vida dela, Senhor, para sempre. Pode até querer acometer, mas em nome de Jesus você está repreendida a enfermidade. Em nome de Jesus, seta diabólica, você está repreendida. Em nome de Jesus, palavra contrária, você está repreendida. Em nome de Jesus, prisão na mente, você está repreendida. Pai, eu quero apresentar, Senhor Jesus, a vida da Ângela e profetizar a cura e a vitória. Senhor Jesus, também eu quero, meu Pai, apresentar a vida do Vitor, Senhor, nesta manhã de segunda-feira. Ah, Senhor, nós sentimos a Tua presença neste lugar. Senhor, da mesma forma, alcança o Vitor. Eu não sei o que ele precisa, mas Tu sabes, Tu conheces, Pai. Na autoridade que há no Teu nome, Senhor Jesus. Eu quero, meu Pai, profetizar, meu Pai, tudo que o Senhor tem para operar, a cura, a libertação, a restauração, a vivificação, o projeto do Senhor sobre esta vida. Meu Pai, eu profetizo a vitória, eu profetizo o milagre, Senhor, as bênçãos do Senhor. E entregamos o Vitor na Tua mão, Senhor. Certo que o testemunho será contado, certo que o hino da vitória será projetado nesta manhã e o nome do Senhor venha a ser glorificado. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em o nome de Jesus. Irmãos, Deus abençoe a todos. Uma semana de bênção, de vitória, segunda-feira, cheia de bênção. Eu estou feliz, tá? Eu estou alegre, meu espírito está grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito. Eu não reclamo a Deus por aquilo que nós não temos. Eu agradeço a Deus por aquilo que Ele já nos deu.
nos tem permitido a viver, né? O que nós não temos ainda porque nós não estamos preparados para receber. Nós não vamos conseguir administrar aquilo que Deus tem nos preparado. No momento certo, quando estivermos preparados para administrar, Deus vai entregar na nossa mão. Mas eu estou feliz pela tua bênção. A tua vitória é a minha vitória. A tua bênção é a minha bênção. A tua felicidade é a minha felicidade. Em nome de Jesus. E a tua alegria é a minha alegria. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Se Deus assim nos permitir vida e saúde, estaremos quarta-feira com vocês novamente. Você que é de Aporé e região, eu te convido para esta noite, segunda-feira, estar conosco em oração. A oração é aberta para todo o público, tá bom? Depois, às 19h30, né? A oração é às 19 horas. Às 19h30, o Círculo de Oração Pérolas de Cristo estará ensaiando em nome de Jesus. Deus abençoe e fiquem todos na paz. Saudação de paz do pastor Eduardo, da missionária Valéria, em nome de Jesus. Atenção para as bênçãos, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está encerrado mais um culto em o nome de Jesus. Fiquem todos